Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez, uma tarde de domingo. Aqui está uma tarde nublada, né? Não sei aí nos estados onde vocês estão, mas que todo mundo esteja bem. Agradeço a companhia aqui de cada um aqui. Estou vendo aqui que o nosso chat já está repleto de amigos, né? Érica Leal, Glória Alves, Débora Rô, Maria Lúcia Gomes. Bom, por enquanto é só. E o nosso amigo Lúcio Flávio, que está aqui nos fazendo companhia, dando esse suporte aqui, que sempre é bom, né? Então, nós vamos preparar os nossos corações para dar início a mais um estudo, né, com Joana de Ângeles, e estudo que nós esperamos sair daqui mais confiantes, né, mais certos das nossas buscas, né, diante do que nós gostamos de fazer, do que nós estamos dispostos e daquilo que nós escolhemos, né? Porque, na verdade, nós escolhemos as nossas direções, né? E hoje, então, nós vamos ler, para nós prepararmos os nossos corações, a mensagem 111, desse livrinho querido que eu amo, que é Vida Feliz, da nossa querida benfeitora. E ela nos diz assim: faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontentamento analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa, o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressas e a maneira como agiste. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ao descobrires um erro, apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Então, é um aconselhamento aí muito interessante, né? Porque quem de nós não erra, quem de nós não comete atitudes, né, que vamos nos arrepender, então que corramos lá rapidinho e nos entendemos com aquela pessoa, com aquele companheiro, para nós ficarmos em paz, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus, a Joana de Ângeles, a Caibar Schutel, essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus e através, hoje, da nossa benfeitora, que vem nos ensinar, nos fazer com que nós entendamos a melhor maneira de nós vivenciarmos a nossa encarnação. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, e que essa paz possa estar estendendo em todos os lares das pessoas que aqui conosco estão. Graças a Deus, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar da rotina, né? É mais um capítulo aí
no nosso livro, né? O livro que a gente está adentrando aí, o Homem Integral. Hoje, o segundo capítulo, onde Joana vem falando dos fatores de perturbação, né? E ela vai agora enumerar cada um deles. E o primeiro é a rotina, depois ela vai falar dos outros fatores, né? A ansiedade e todos os outros que vão vir aí posteriormente. E hoje nós vamos iniciar falando da rotina. Né? Então, ela é um estudo muito. Não é que seja difícil. As palavras de Joana, a gente vai acostumando com a forma dela falar e nós temos que procurar entender, né, o que ela está querendo nos dizer. Então, ela faz aqui nesse capítulo um retrospecto, né, assim, geral, de como a humanidade vem caminhando ao longo desse século. Ela se reporta aqui ao século XIX, e ela vem nos mostrando as causas e os efeitos que nos levam aos comportamentos que nós vemos hoje na sociedade a qual nós estamos inseridos. Então, na verdade, nós também estamos, em algum momento, tendo, né, ou fazendo parte desse contexto que ela nos chama a atenção. Então, ela nos diz que a transformação social decorrente dos efeitos da ciência aliadas à tecnologia a partir do século XIX impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista, quer dizer, após esses períodos importantes aí da história da humanidade, cedesse lugar ao coletivismo industrial, né? E comunitário da atualidade. Então, ela está nos mostrando aqui, né? Ela vai nos falar isso ao longo do texto, mas agora ela já está dando assim uma pincelada de como todo esse contexto influenciou nos comportamentos, né? Como é que as famílias se organizam dentro dessa realidade, dessa maneira que está se apresentando hoje a civilização, e principalmente os mais jovens, né? Porque a gente sabe que a humanidade ela vem passando por transformações, né, ao longo do tempo. Transformações, porque fazem parte, essas transformações fazem parte do progresso. Né? Nada está parado, nada está estático. Então, a gente sabe que ao longo desse século, né, como ela está dizendo aqui, o século XIX, né, que ela começa a pontuar, houve e está havendo grandes mudanças. E que vai, certamente, mudanças, o nome está falando, né? Vai dar origem a outras situações. No caso aqui, como a gente está falando de psiquismo, vai trazer comportamentos diferentes ao longo do tempo. Né? E é interessante porque quando a gente percebe, por exemplo, quando ela fala aí, né, da questão pós-renascentista, ceder esse lugar ao coletivismo industrial, comunitário da atualidade, né? Porque não deixa de ser cada um vivendo para si, há um pouco de indiferença nas questões, mas tudo isso levado por o progresso que houve, né, dentro desse coletivismo industrial. Ela está falando aí sobre a época da indústria, né, quando surge toda essa gama de situações, trazendo comportamentos diferentes. Então, a gente vê aí que nós, se nós formos parar para pensar, nós vivenciamos ao longo desse tempo muitas crises. Como dissemos, crises fazem parte do progresso. Nós estivemos lá em contato com a mensagem de Emmanuel, que fala sobre as crises, lá no livro Vinha de Luz, e ele diz lá na lição 58 que a crise é a crise que decide o futuro. Né? Então, a crise faz parte dessas mudanças importantes que fazem parte do progresso. Mas vamos ler mais um bocadinho para a gente situar o que Joana quer nos dizer. Então, ela diz que a cisão
decorrente, né? A cisão, esses pensamentos, né, que se chocam, decorrentes do pensamento cartesiano, na dicotomia, ou seja, na relação do corpo e da alma, nessa crença. Será mesmo que existe alma, né? Ou será que a vida acaba, né? Em uma só existência? A vida é uma só, como muitos falam, né? Ela diz que ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompe na personalidade humana e conduz a alienações perturbadoras. Então, vamos ver o que ela está falando aqui, né? Essa cisão, ela se reporta a uma grande parte da humanidade, por exemplo, que pensa que a vida é uma só, né? Que não existe negócio de espírito, de alma, de mundo espiritual, isso tudo é bobagem, né? Isso tudo é uma filosofia, alguma coisa que alguém inventou, né? Até tem pessoas que falam assim, nunca ninguém voltou para contar, né? Então, a gente sabe que a maior parte da humanidade, uma boa parte, uma boa porcentagem, pensa sobre isso, né? Que é uma descrença mesmo, é uma falta de convicção, de conhecimento nessa área, da a certeza da vida futura. Então, desenvolve essa descrença, desenvolve hábitos que, consequentemente, vai dar início a uma série de conflitos, porque se eu não acredito que existe vida após a morte, se eu não acredito que existe alma, que a alma existe, se eu tenho certeza que tudo acaba com a morte, por que eu não vou aproveitar a vida da forma que eu entendo, com os valores que eu conheço e da melhor maneira que eu posso aproveitar, né? Por que eu vou me privar dos prazeres? Por que eu não posso buscar uma segurança diante daquilo que está ao meu alcance, buscar o bem-estar, usufruir a minha felicidade, a minha vida da melhor maneira que eu viva, porque afinal eu tenho condições, não é? Então a vida é muito curta, passa muito rápido, então eu tenho que aproveitar. Então esse é o pensamento da maior parte, digamos assim, da humanidade, né? Essa crença, até porque é uma zona de conforto. Então, eu tenho que aproveitar mesmo, ser feliz, né? O que nós escutamos falar. Aproveitar as oportunidades, né? A gente sabe, por exemplo, se a gente for ver em determinadas áreas críticas atuais aí que nós percebemos, né, nos nossos momentos atuais, a gente pode pensar assim, o que leva, por exemplo, uma pessoa que tem recursos, que tem bens, que tem tudo que ela precisa, se a gente for olhar lá o que os espíritos falam do que nós precisamos para ser felizes neste mundo, né, que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o que leva uma pessoa que tem recursos, que tem tudo às suas mãos, não é? De repente está atuando em determinada situação, em determinada circunstância que é oferecida, oportunidades que são oferecidas pela vida, e, por exemplo, desvirtuar ou desviar dinheiro que é destinado à saúde, que é destinado à educação, que é destinado a comprar remédios, a ter remédios, né, disponíveis para as pessoas que têm doenças graves e outras situações. Então, o que passa pelo entendimento de alguém que pensa desta forma? Se vocês quiserem colocar aí, pode colocar. O que vocês acham? O que pode passar? O que essa pessoa entende, né, nesse momento? E qual é a crise maior que ele está vivendo? Não é? Se não é o materialismo, não é? É o materialismo, que o espiritismo veio, né, acabar com o materialismo. É isso que a gente sabe, né? Qual é a missão do espiritismo?
acabar com o materialismo. Então, quando as pessoas pensam dessa forma, realmente traz para os seus hábitos, a sua vida na existência, durante a existência, situações que vão fazer com que a pessoa viva dessa forma. Mas, em compensação, em consequência, vai vivenciar o quê? Uma série de conflitos que vai irromper em algum momento, né? É a depressão, é a busca daquilo que a gente não sabe, o que está buscando, é um vazio existencial muito grande, que a gente vê aí a todo momento, a gente vê as pessoas pedindo, né, orientação sobre essa questão da ajuda, do vazio existencial. Eu não tenho ânimo, eu não tenho, eu estou sem, né, sem saber a que estou buscando, enfim, a gente vê isso muito, né? Então é isso que Joana está falando, porque o fato da criatura não crer na existência do espírito, nessa responsabilidade que gera eu comigo mesmo e na consequência dos meus atos, leva a criatura a agir dessa forma, né? Então o personalismo, é o individualismo, é o niilismo que ela vai falar mais na frente, né? Então nós não queremos dizer com isso que toda pessoa que é materialista haja dessa forma. Pode ser que tenham comportamentos neutros, né? Mas quando a gente pensa que somos espíritos imperfeitos, né? Tendo essa visão, oportunidade de visualizar o mundo dessa forma, tirando proveito das coisas, nós estamos fazendo o quê? Exacerbando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que os espíritos nos afirmam que é a chaga da humanidade, né? O que é a chaga? A chaga é uma ferida que não cicatriza, é purulenta, né? Na época de Jesus se falava muito em chagas, porque são feridas que não curam, porque elas estão ali como se fosse uma coisa que já está sedimentada, né? Então é por isso que é difícil nós tratarmos esse orgulho, esse egoísmo que trazemos. Vejamos de quanto tempo nós caminhamos assim, né? Através de quantas eras nós estamos caminhando assim. Então a gente vê, né, que isso tudo é possível, né? A gente observa, por exemplo, as cidades pequenas, né? Os lugares mais do interior, os lugares onde as pessoas estão mais voltadas para a natureza, plantam, colhem o que planta, ou não necessariamente assim, mas vivem com mais solidariedade, vivem se portando mais com o outro, com o vizinho, alguém que precisa, todo mundo se locomove. Nas nossas metrópoles, nas cidades grandes, infelizmente, não é dessa forma, né? E a maioria da humanidade vive mesmo nesse individualismo, nessa busca daquilo que tem relação com aquilo que deseja, com aquilo que busca. E isso traz os conflitos. Caminhando mais, né? Eu já vou ver o que vocês falam aí, tá, Débora? Espera aí. Então, olha, antes os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes. E a falsa moral mascarava os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade a serviço da hipocrisia refinada. Então, ela fala aqui, né, dos tabus, das crenças, das superstições que nós trazemos lá do nosso passado, dos atavismos, né, criado pela própria religião. E através dessa descrença, se eu não creio na imortalidade da alma, se eu não creio na existência do espírito, né, essa descrença eu também não vou entender o sentido da vida, não vou entender também a finalidade da vida, né? Se essa descrença me leva a não buscar essa finalidade. Qual é a finalidade da vida? Qual é a finalidade do espírito estar encarnado, né? Então, eu não vou jamais buscar o que me trouxe aqui,
os valores espirituais, né? Então, isso tudo vai criando esses fatores de desagregação que ela fala, né? Apoiados em quê? Nas superstições, nos medos, nos tabus, né? Então, a gente vive a vida de duas maneiras, né? Primeiro, a gente entende que, como a gente falou, a vida passa rápido, eu tenho mesmo que aproveitar, tudo acaba aqui mesmo, né? Ou então, uma segunda maneira de ver, nós nos entregamos à ideia de que tudo é pecado, de culpa, né? Acreditamos nas penas eternas, que são os tabus, são as superstições, são os atavismos do passado, e aí vamos estar continuando, né? Nesse turbilhão de conflitos, onde eu acredito que o espírito que age mal, que ele erra, ele vai sofrer as penas eternas, ele vai receber o castigo de Deus, né, pelos seus atos que são equivocados, mas é assim que funciona. Então, nós ficamos presos a essas prisões mentais, né, acreditando sempre naquela ideia, né? Se eu for bom, eu vou para o céu, se eu for mal, eu vou para o inferno, né? E lá não tem saída. De lá não tem saída. Então, por isso que ela fala que a mudança de hábitos, no entanto, liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos. Quer dizer, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nos quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Então, Joana nos leva a refletir que todas essas mudanças que chegaram até nós, que fazem parte do progresso, mas muitas foram desenvolvidas através dessas crenças, desses valores, né? Através das épocas, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, a tecnologia que nos favorece bastante, mas também tem o seu lado negativo, né? Então, essas mudanças de hábitos ofereceram para a humanidade certas liberações, certos comportamentos de âmbito assim geral que nos deixam muito preocupados, né? Nós tivemos refletindo, por exemplo, para a gente estudando para hoje, né? No âmbito da educação, no âmbito que a gente lida com evangelização, a gente lida com criança, com jovem, com mãe, a gente vivencia várias situações. Então, a gente, por exemplo, vê hoje, né, as crianças que mexem, que manipulam o celular muito bem, né? Muito bem, porque são crianças bem dotadas, inteligentes, né? E muitas mães jovens que não têm muita, quer dizer, mãe nunca tem experiência, né? Porque a gente não tem aquele, como é que fala? Aquelas regras de como ser mãe, né? Como vem nos ai meu Deus, faltando a palavra, nos eletrodomésticos, não vem aquele, como se fosse a bula dos remédios, agora me faltou a palavra, pode completar aí quem lembrar. Então, não tem essa orientação, então todas as mães são inexperientes. Mas o que nos preocupa, por exemplo, a criança em tenra idade, né, que nada contra o celular, mas ficam ali manipulando aquele celular, até um tablet, né? Vendo um monte de desenhos, uma porção de vídeos no YouTube, porque sabem mexer muito bem, né? Nós vemos crianças aí com 1 ano que sabem mexer no celular, né? Muito bem, isso aí é um fato, né? Nada contra. Mas essas crianças assistem essas opções que elas têm ali, elas mesmas buscam, porque elas sabem qual é o desenho que gostam, qual é o vídeo que gosta,
muitas vezes elas assistem sozinhas, sem orientação de um adulto consciente, né? E muitos programas, muitos vídeos são mesmo para o público infantil, mas eles trazem ali ideias embutidas que nós adultos percebemos e que muitas vezes eles estão ali assimilando, e se eles têm uma capacidade grande, também eles vão assimilar da forma que eles podem, né? E a gente vê que esses vídeos, eles muitas vezes eles trazem coisas ali, valores ali, ou que estão deturpando alguma coisa, né, que já está é, sendo criticada ou algo assim, ou então desenvolvendo situações muito perigosas. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que teve aí num período atrás, né, que era da baleia azul, que trazia ali no seu cerne estímulos ao suicídio, né? Então, é sobre essas coisas que nós estamos. Eu fiquei refletindo, porque as nossas crianças, elas são crianças, estão chegando crianças muito inteligentes, muito capacitadas, porque a gente sabe que são aqueles que já viveram, né? Já trazem uma bagagem, aprendem no mundo espiritual, principalmente quando estão novinhas, elas trazem toda essas ideias, né, que estão ali em germen, mas elas precisam de discernimento, né, que ainda não têm. Para isso reencarnam entre nós, para nós estarmos direcionando os passos dessas crianças, desses espíritos. Quem são esses espíritos que eu recebi hoje para encaminhar, né, ao bem, para encaminhar a Deus? Então, essa tecnologia que chega aí com essas mudanças, essa coisa que vem, né, desenfreadamente, e é muito bom, porque se não fosse tecnologia nós não estaríamos aqui hoje, né, falando e estudando juntos, mas nós precisamos estar atentos, né? Quantas coisas perniciosas existem que vão como se tivesse adentrando os nossos lares, adentrando as nossas famílias, invadindo os nossos valores, né? Então a gente tem que estar muito atento. A gente sabe que para tudo nós temos que ter limite, né? Precisamos de estar muito atentos. Então é isso que a Joana está dizendo aqui, né? Que houve essa mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias, né? Trouxe outros comportamentos de massificação. Todo mundo faz, todo mundo, né? Eu também faço. Então, isso a gente tem que ter uma atenção. Então, houve troca de conduta, mas não houve troca não trouxe uma renovação saudável, de forma a nós encararmos a vida pelos valores espirituais, né? Quer dizer, nós saímos de uma época onde tudo era reprimido, né? Tinha uma repressão muito grande, tudo era proibido, criticado, principalmente o sexo frágil, né? A mulher ganhou assim um patamar de, de atuação, digamos, né? Muito amplo, porque hoje a mulher atua em vários âmbitos e tem liberdade para isso. Mas a gente não pode cair naquela questão de que tudo pode, né? Porque muitas vezes a gente percebe nessas mudanças, nesses hábitos que estão vindo, nessa massificação aí, aquela falta de responsabilidade. Parece que as pessoas perderam o senso, né? Por causa desse comportamento de massa, principalmente a mídia, né? Que traz mesmo, que invade os nossos lares, trazendo muita coisa para a gente estar pensando, será que isso é bom para mim, né? Então, mudaram-se os hábitos, os costumes, mas não podemos dizer que houve essa renovação saudável no âmbito moral, né? E ela continua aqui, deixa eu parar um pouquinho para ver o que vocês estão falando aqui, porque deve ser pertinente, né, ao que nós estamos falando. Deixa eu olhar desde lá de cima.
A Lúcia, Lúcia, tudo bem com você? Você não estava aí quando eu cumprimentei. Maria Lúcia está dizendo que está nublado. Está gostoso o dia, né? Bom, deixa eu ver o que a... Não, reflexões, não, deixa eu botar aqui, né? Amo também esse livro, todos os dias. O que mais? Vou mais para baixo um pouquinho para dar tempo, viu, gente? O Lúcio está colocando aqui, olha, o racionalismo cartesiano é um pensamento estabelecido por Descartes, né? Penso, logo existo, em suas obras aí. Então, está ligado a essa questão, né, de se eu penso, quem pensa é o espírito, né? Então, essa colocação do Descartes aí. E o Lúcio ainda coloca, né, onde expressa sua preocupação com o problema do conhecimento. Que mais aqui? O Lúcio ainda fala que o ponto de partida é a busca da verdade primeira, que não possa ser posta em dúvida, né? Que mais? A Débora coloca aqui embaixo, está buscando mais débitos por não ter essa integridade, o vazio existencial se perde, né? Aliás, a finalidade da vida, né, Débora, se perde diante da descrença de nós não sabermos a nossa origem, de nós não sabermos a nossa destinação. A Érica Leal está dizendo crise moral, que envolve uma série de fatores, egoísmo, ignorância, é verdade. Essa crise moral acompanha a humanidade, a gente sabe, né, que isso vem de longo tempo, mas isso com as mudanças, se bem que nós já estamos diferentes, a humanidade está diferente, mas uma grande porcentagem ainda está nessa descrença que leva a isso, né? Ao egoísmo, à ignorância. Vivo agora sem pensar no amanhã, né? Na vida futura. Eu vivo hoje, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E a Débora coloca aqui, hoje ouvi algo que é o mal correto, os maus corretos, toda guerra é um horror, né? Esquecendo o homem que a única guerra que temos é conosco mesmo. A Joana vai falar isso, sabe? Sobre isso. Ela fala agora, ela vai falar sobre as guerras que ameaçam, as guerras morais, né? De se conhecer melhor e de mudar, né? Tudo isso devido a quê, Débora? A falta de conhecimento do ser imortal, né? Como faz falta isso? Lá no capítulo do Evangelho, onde tem aquele item, o ponto de vista, né? Esclarece tudo ali para nós, né? Então, é esse ponto de vista. A Lúcia está colocando, estamos nessa existência com o objetivo de melhorarmos nos vários aspectos no que pensamos, no que fazemos, aproveitamos nossas habilidades e aptidões para a prática do bem. E você sabe, Lúcia, nós estamos na nossa melhor versão, né? A nossa atual, porque hoje nós já temos essa possibilidade de ver isso que você está falando aí, né? Então, nós estamos na nossa melhor versão, nosso melhor momento. Então, nós temos que aproveitar mesmo a vida. Joana também fala sobre isso, porque esses conceitos vão nos ajudar muito no nosso aprimoramento, na nossa busca interior, né? E ela ainda diz, reconhecer nossas virtudes e nossas sombras, isso é muito necessário, procurando trabalhar o autoconhecimento, na busca da prática do bem, valorizando o belo, o bem, a verdade, isso mesmo. O que mais? Acho que é só, né? A Patrícia coloca aqui, minha mãe chamava de educação doméstica, diferente da academia, né? Da acadêmica. E hoje muitos estão terceirizando isso, Patrícia, coloca. Antigamente era naquela ajudante que a gente tinha em casa. Hoje a gente quase não tem, né? Porque a vida mudou, então a gente terceiriza para a televisão, para os canais que estão aí sendo oferecida a programação, nada contra, é excelente, nós também usamos, mas temos que ter cuidado, não é? Temos que ter muito cuidado. Bom, então vamos em frente. Então, ela diz que, de um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por por um correspondente desenvolvimento,
ético-espiritual candidatasse a contribuir o homem ao niilismo, ao conceito de aniquilamento. A gente sabe que essa doutrina, né, digamos, a filosofia, né, do niilismo é uma doutrina que leva o homem a pensar só nele, né? É uma doutrina onde é um conceito de aniquilamento. Eu só vejo os meus interesses, né? Aquilo que viver essa vida de agora, tudo isso que a gente estava falando, né? Então, de um lado, a ciência nesse progresso, e de outro, essa maneira de conduzir ao homem como se ele se candidatasse, né, a ser eternamente vivenciar esse aniquilamento de si mesmo. Então, de um lado, a ciência em constante progresso. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela alarga as possibilidades do homem em todas as áreas, né? É claro que a gente tem, lógico, isso muito progresso através do que a tecnologia nos proporciona, né? E que até nos emociona. Quando nós vemos, por exemplo, hoje, a questão, por exemplo, na medicina, né? Cirurgias hoje, cirurgias gravíssimas, cirurgias de ponta, de alto nível, mas também de alto risco, elas são feitas através, né, de por exemplo, quando você vai operar um aneurisma cerebral hoje, é totalmente diferente de algum período atrás, né? Quando inserido uma sonda, né? Ali um stent, que, pela veia, né? Que vai bloquear esse aneurisma lá na sua origem, né? E a cirurgia que apresentava alto risco para o paciente, hoje é feita de maneira muito tranquila, através de todos esses procedimentos que quem oferece? A tecnologia. Então, isso é maravilhoso. Mas, no outro sentido, a Joana nos diz, né, que o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria e de várias ordem, empurrando o homem para a ansiedade, a insegurança, a suspeição contumaz e a violência. Então, vocês sabem o que é contubérnio? Contubérnio, né? É uma palavra que Joana usa, eu já vi esse vocábulo sendo usado por algumas pessoas do campo literário, né? Sendo usado, mas sempre isso na doutrina espírita, né? Não pesquisei por fora. Mas o que quer dizer contubérnio? É uma vida em comum. Nós até colocamos aqui para vocês verem, olha, no sentido figurado, porque tem vários tipos de contubérnio, né? Contubérnio romano, tem uma porção de colocações aonde essa palavra pode ser usada e o sentido que ela traz para nós, né? No sentido figurado, quer dizer vida em comum, convivência, familiaridade, camaradagem, concubinato também, que é uma forma de convivência, mancebia, que é aquela vida que hoje também nós temos muitas pessoas que vivem sem o papel do casamento, né? Isso tudo é chamado de contubérnio. Mas no sentido que Joana nos coloca aqui, ela está se reportando aos grupos, a almas, né, que vivem em comum em determinadas circunstâncias e que sofrem as transformações sociais, dando origem a essas guerras, que essas guerras ela está se reportando às guerras morais, né? Guerras comportamentais dos indivíduos, né? Então são guerras morais, conflitos, né? E empurrando o homem para a ansiedade, para a insegurança, para a suspeição quanto mais e para a violência.
E isso é o que mais nós vemos, né? Esses grupos que estão vivenciando a sua vida, que tem em comum, né, digamos assim, vivenciando esses conflitos dolorosos que nós vemos aí, trazendo muitas vezes pela violência, né? Violência familiar, violência contra a criança, violência contra a própria mulher, que é o que a gente vê notícia todo dia, o feminicídio, né? Os preconceitos discriminando a etnia, a religião, né? A gente viu aquela jovem lá que foi morta, né? Por causa de não usar aquele como chama, aquele véu que elas usam, né, a burca, né, e que é uma coisa de cultura, então são impingidos, isso tudo é um contubérnio dessa sociedade doente, né? Isso tudo trazendo para nós tragédias, gerando, né, atitudes perniciosas que vêm nos preocupar, que vêm nos trazer essa atenção, né, naquilo que nós estamos vendo todos os dias na nossa sociedade. E vamos, então, prosseguir. O Lúcio está colocando aqui para nós a definição, né? Niilismo, redução ao nada, né? Tudo se restringe ao nada. A vida não é nada, acaba com, né, nessa existência. Então, ó, não existência, ponto de vista que considera que as crenças, os valores tradicionais são infundados, né? Como a gente falou no início, esse negócio de espírito, de alma, isso né? Isso é filosofia, né? Então, são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Então, por isso, se dedicam a outros tipos de vida totalmente agressivo ou desperdiçando a própria encarnação, né? Então, continuando aqui, Joana nos diz, né? A fim de fugir a luta desigual, fugir disso tudo, o homem contra a máquina, os mecanismos, está explicando, né? Fugir de quê? Esse homem contra a máquina. Os mecanismos responsáveis, que a máquina representa ali o avanço da tecnologia, né? O ponto que nós estamos hoje e tudo mais. Os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja a esse competitivismo doentio, a acomodação, que é uma situação igualmente enferma, né? Como forma de sobrevivência, no bárato que se encontra, no auge da situação que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Então, Joana nos mostra aqui várias causas e vários efeitos, né, na nossa civilização. Se nós formos olhar apenas pelo ponto de vista material, o nosso momento atual, nós vamos achar realmente que a luta em sociedade ela é totalmente desigual, porque está todo mundo sem emprego, a fome em alguns locais está imperando, cada dia aumentando mais, né? Se nós formos ver só pelo âmbito físico, realmente nós vamos concordar, né? Que está mesmo um caos, né? Que esse mundo está desgovernado, que está tudo mesmo, tudo que aparece à nossa frente é para nos derrubar, né? As situações que nós enfrentamos, as dificuldades, as aflições chegam tudo para nos derrubar, não é isso? Mas se nós olharmos no âmbito espiritual, entendendo que somos espíritos, que tivemos um planejamento de acordo com as nossas necessidades espirituais, que nós vamos encontrar desafios, sim, né? Mas nós vamos conseguir vencer as nossas barreiras, porque nós não encarnamos para falir, né? Nós vamos conseguir vencer os medos, né? Que vamos ter em algum momento, mas vamos vencer.
e nós vamos conseguir superar tudo isso. Nós vamos encontrar pessoas hoje que vêm nos dar esse exemplo, né? E não são espíritas, não, são pessoas que trazem na sua bagagem moral esse discernimento, porque isso é discernimento, né? Então, eu lembrei, por exemplo, vocês devem lembrar daquele rapaz que não tinha, e tem outros, esteve até no programa da Ana Maria Braga, um rapaz que não tinha os membros inferiores, não tinha os membros superiores, mas ele jogava tênis, ele andava de moto, anda, né, porque ele está vivo. Ele aprendeu a fazer quase que tudo, né, com a sua limitação, e fazia nada, né? E faz palestras pelo mundo todo, levando essa motivação, né? Ele faz palestras motivacionais para mostrar às outras pessoas, né, que é possível vencer mesmo nas situações mais adversas. E nós não precisamos ir longe, não. Nas Paralimpíadas, nós vamos ver atletas que se superaram, que venceram, que são campeões, e muito mais, campeões da vida, né? Porque eles mostram ali, ao vivo e a cores, que é possível. Se a gente for buscar um pouquinho na nossa história e próxima de nós, na história, por exemplo, no campo das artes, nós vamos encontrar Beethoven, que era surdo e, no entanto, foi um dos maiores ícones, né, da música clássica. Pessoas que tiveram atuação na guerra, que quase sucumbiram, mas se superaram, desenvolvendo meios de mostrar às outras pessoas, né, que o sentido da vida, como Viktor Frankl, por exemplo, né? Então, o medo muitas vezes muitas vezes não, sempre faz com que as pessoas se acomodem, que não conheçam as capacidades que têm, né? Não descubram os seus potenciais, não deixam, né, ele estabelecer metas por medo, ele não enxerga. Então, não traça objetivos. Então, o medo do fracasso, muitas vezes, paralisa a pessoa, né? Paralisa o ser, porque ele não enxerga as possibilidades que ele tem diante daquelas limitações, diante das próprias aflições. E a vida, né? Nós vamos ver que ela precisa de ter objetivos. Nós precisamos de ter um objetivo traçado, um propósito, né? Descobrir uma maneira de nós enfrentarmos aquela adversidade de forma que eu possa ter novamente vontade de viver, adquirir essa vontade de viver, desenvolver dentro de mim a vontade de viver, não perder o entusiasmo. A palavra entusiasmo nós fomos buscar, e o Dr. Sérgio Felipe fala muito sobre isso também, que essa palavra quer dizer que nós estamos cheios de Deus. Olha só, entusiasmo pela vida, estar cheios de Deus. E ter essa certeza, ela é a chave para tudo, né? Nós entendermos que existe algo superior a nós, que nós fomos criados por um Pai, né? Que é a bondade, a sabedoria suprema, e saber sobre a finalidade da vida. Daí a nossa necessidade de sabermos sobre a nossa origem e saber que o espírito é imortal, que a existência do espírito das nossas potências, como Leon Denis nos fala lá no último capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, onde ele fala ali das potências da alma, né? Então, nós temos que descobrir essas potências que estão em nós, né? E precisam ser descobertas. Então, só rememorando aqui o que ela está querendo nos dizer, né? Porque esse capítulo a gente precisa mesmo de estar internalizando isso, não só no intelecto, não, no entendimento, né? Então, a gente vê a luta desigual, né? O medo de ser esmagado, o medo de enfrentar a dor, de enfrentar as vicissitudes, né? Nos deixa vencido, né? Nos deixa consumido. E nós deixamos também de estabelecer as metas que nós precisamos na nossa vida. E aí nós vamos enfrentar o quê? A acomodação,
não vamos descobrir uma maneira de sobrevivermos, vamos perder esse entusiasmo pela vida, e daí surge o grande perigo, né? O perigo de desistir, que a gente tanto vê, né? As pessoas que desiludem da vida, né? E querem fugir pela porta do suicídio. Eis o grande perigo, né? Então, ainda dá mais um pouquinho de tempo. Agora ela vai falar o que é a rotina, né? E ela traz uma correlação aí bem interessante, né? Que ela fala que a rotina é como ferrugem numa engrenagem de uma maquinaria, de uma preciosa maquinaria que corrói e arrebenta, disfarçada como segurança, a rotina, né? Disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social, do nosso progresso, emperra o progresso do espírito e automatiza a mente, quer dizer, nós passamos a agir no automatismo, né? Sem pensar no que nós estamos buscando, sem idealizar esses propósitos, esses objetivos. Realmente, a rotina vista por esse ângulo, ela é destruidora, né? Que cede o campo do raciocínio ao mesmíssimo cansador, deprimente. Então, ela vem falando aí de uma maneira assim forte, né? Que a rotina é como ferrugem. Então, ela faz essa analogia aí, mostrando para nós que a ferrugem corrói, destrói, né? Arrebenta. Se nós nos abandonarmos uma ferramenta parada, né? Tomando chuva, esquecida, a ferrugem vai tomar conta daquela ferramenta e quando nós formos utilizar, ela não serve para nada, ela não tem corte, né? Ela não vai se destinar ao objetivo que ela foi construída, foi desenhada. Então, ela diz que, disfarçada como segurança, emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador. Então, a rotina, todos nós temos rotina em alguma circunstância e ela é importante. Ela nos traz um ritmo para a nossa vida, a nossa rotina diária, né? E que nós não podemos deixar que essa rotina caia nesse mesmismo, nessa coisa tediosa, enfadonha, que a gente não tem vontade, né, de viver a nossa vida, porque perde a alegria, ela nubla os nossos dias de uma maneira doentia, né? Quer dizer, a rotina em si ela não é perniciosa, desde que nós vivamos a nossa vida com objetivo, que tenhamos uma meta, né? Tenhamos foco naquilo que nós queremos produzir, naquilo que nós queremos aprender, né? Porque quando nós não queremos mais aprender nada, não queremos mais criar nada, nós estamos nos entregando a essa ferrugem, né? Então, nós não podemos deixar de traçar os nossos objetivos, de termos uma direção na nossa vida, de sabermos aonde nós queremos chegar, né? Não podemos viver como aquela música que fala, né? Deixa a vida me levar, porque aí nós estaremos entrando aonde? No automatismo, sem meta, sem sonhos, sem entusiasmos. Então, para que o nosso carro do progresso, né, que ela diz aí, para que o nosso carro do nosso progresso social não ceda a esse raciocínio deprimente, né, a situação do mesmismo, nós precisamos de estar atentos a criar algo ao nosso redor que nos motive, dar um colorido, né, na nossa vida, de maneira que eu possa estar sempre desenvolvendo, sempre aprendendo, sempre buscando algo que venha a me trazer esse entusiasmo na vida. O entusiasmo pela vida não é nós vivermos em festas, em euforia, é nós termos essa certeza que Deus está no comando, né? Que nós somos filhos de Deus, que eu sou um espírito imortal, que eu estou em atividade aprimorando
me aprimorando moralmente a cada dia, que eu estou aprendendo a cada dia, que eu estou me melhorando a cada dia. Eu não sei se vocês lembram daquela cena da Alice no País no País das Maravilhas, onde ela pergunta para aquele gato naquela encruzilhada, né? Onde, para que caminho ela, né? Ela queria seguir, se eu vou por aqui, se eu vou por ali. Ele pergunta para onde ela quer ir, ela não sabe. Então ele diz para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve, né? Então nós precisamos de saber aonde nós queremos chegar. Isso é muito importante. Temos 4 minutinhos. Não sei, acho que é melhor ver vocês aqui. Deixa eu ver aqui o que tem aqui para nós lermos. A Lúcia falou do niilismo, eu já li. O Cláudio Santos fala para nós a forma proposta em discussão da quebra de paradigmas das interpretações cartesianas, as novas criações e vivências, pelo visto, levou a uma interpretação epicurista da vida. Não sei o que você quer dizer, Cláudio. Eu não sou muito eu não tenho muito conhecimento de filosofia. Epicuro, né, foi um filósofo. Depois, no próximo encontro, de repente, a gente pode, não sei quem vai fazer, mas podemos abordar alguma coisa que venha responder a sua questão, tá bom? Ou o Flávio pode falar no final, se é que ele coloca. Ele colocou aqui embaixo. A filosofia de Epicuro pode ser um contraponto à filosofia cartesiana, pois, em vez de buscar as respostas científicas, busca a solução pela busca dos prazeres como forma de alívio dos sofrimentos. É mais ou menos o que a gente está vivendo, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo. Por isso ele fala, né, sobre essa busca dos prazeres. É o que quando nós começamos a falar, nós abordamos essa questão mesmo. O Flávio ainda coloca aqui, né? Mas fica também dentro de um lado de não traçar o lado espiritual. Exatamente. Então, nós estamos caminhando no caminho certo, né? Quero viver aprendendo sempre. Quanto mais estudamos, percebemos que necessitamos de atualização contínua. Isso mesmo, Lúcia. A gente tem que estar sempre em busca do aprendizado. Sócrates já nos disse, que ele que era um filósofo, ele disse, né? Só sei que nada sei. Então, a gente tem muito que aprender. Isso mesmo. A Débora está concordando com você e a gente tem que buscar sempre o aprendizado. Quando a gente não quiser mais aprender, alguma coisa está errado, né? Porque o espírito é imortal, o espírito não está preocupado com a questão do envelhecimento, o espírito está sempre jovem e capaz de aprender, né? E aí o Cláudio coloca a busca da vida pelos prazeres. Pois é, Cláudio, é mais ou menos isso mesmo que a gente estava tentando fazer vocês entenderem aí, né? Porque a humanidade ela vive, né, de uma forma inconsciente nessa busca dos prazeres, porque acredita que a felicidade é o prazer. Só que é uma ilusão, porque esses prazeres é aquela água salgada que a gente bebe, cada vez que bebe, dá mais sede, né? Então, é uma busca assim inconsciente. Então, mas vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, né? Então, vamos chamar o Flávio para ver se ele quer colocar alguma coisa, e no próximo encontro, nós vamos, então, estar, quem for desenvolver, vai entrar na rotina. Essa parte que nós fizemos é a parte mais complexa, né? Mas depois fica melhor. Né, Lúcia? Nossa, eu acho muito interessante como que Joana vai colocando as coisas e a gente vai pensando assim, nossa, já vivenciei isso, já vivenciei aquilo, e a gente fica meio teórico, assim, gente, mas é assim, não é? Como é que fica? Porque o grande objetivo do estudo é fazer a gente refletir, né, Thelma? Pois é, pois é. E eu tô assim, né? Eu tô pensando com meus botões, assim, esse estudo não vai dar para fazer numa semana só. Semana que vem, gente, o André vai complementar essa parte aí. Eu apertei a beça, você viu que eu mudei ali algumas coisinhas, eu falei assim, vou trabalhar. Não, mas não dá, o estudo, ficou muito bom. Mas não dá para a gente correr, né? Eu Não. sabia.
eu sabia que se eu chegasse na definição da rotina, ia ser muito, porque tem Gente, muita coisa, e teria muito mais para nós conversarmos, né? sem Dentro dúvida. desse campo aí que nós desenvolvemos, porque é muito abrangente, é muito atual, é muito necessário, e é muito importante nós refletirmos sobre essas questões, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu não tenha complicado mais do que não pretendia complicar, né? Pretendia explicar. Eu espero que, pelo que vocês estão colocando aí, vocês acompanharam direitinho. Glória está Não, dizendo sem que dúvida. anotou no livro as reflexões, então que a gente possa se enriquecer aos pouquinhos com esses estudos, né? É claro que eu fui buscar no Ser Consciente, eu fui buscar nas outras obras ajuda, né? Porque Joana fala desses fatores de desequilíbrio muito bem lá no capítulo do Ser Consciente, né? Uhum. Então, a gente vai buscar, né? Onde a gente vai encontrar, a gente vai trazer, tá bom? E é interessante, né, gente, que a gente pensa assim, né? Não, pode parecer que a Joana está falando que a gente não tem que ter rotina, né? Pode parecer isso. Quando ela Não, coloca não é assim, a isso. rotina é uma ferrugem de uma máquina. Mas é porque que você ficar só naquele mesmo sentido, você não busca nada novo. E, na verdade, a rotina, para nós também, ela serve de organização. Sim, Né? sim, ela é Nós temos uma importante, rotina de estudo, por exemplo, ela é e isso é bom. importante. Mas a rotina de estudo não nos paralisa num ponto só. É verdade, Né? ela tem que ser objetiva, né? Ela tem que. Isso, A gente pode imprimir nessa rotina aí do dia a dia coisas boas de fazer determinar. Aliás, a lição de abertura que eu trouxe, a intenção era chegar nela, né? Porque Joana fala ali das reflexões que nós temos que fazer ao longo do dia. sim, É importante nós avaliarmos no final do nosso dia como é que foi meu dia hoje, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz aí que precisa de uma ajeitadinha, o que eu posso fazer melhor para a gente estar se melhorando, né? exatamente. É o que a Débora colocou, né? A A rotina Débora ali é uma tá zona de colocando conforto que Joana não compactou. Exatamente. isso, é E a verdade. gente, a gente precisa de ter uma organização sem ficar preso nela, que vai nos causar o quê? O que ela colocou aí, sofrimento. É. Sofrimento, né? Depois ela vai dizer de alguns tipos de rotina que as pessoas atualmente Uhum. buscam e que esse tipo de rotina realmente cansa, esgota, aliena a gente, né? De uma forma que a gente vai E a ver. gente, a gente faz muito paralelo dessa questão, gente, com aquele que nós temos Jesus Atualidade, de Jesus e Repouso. Depois É olha lá na playlist lá de Jesus Atualidade. Dá uma isso, revista, né? No Jesus e Repouso e entra aqui na rotina, a gente vai ver verdade, como é que. Gente, é verdade. tudo encadeado. É Né? mais uma coisa que a gente pode botar na referência aí do livrinho, né? Ver Uhum. Jesus e repouso lá no Jesus e atualidade, porque tem muito a ver, né? É isso Isso. mesmo. É Gente, isso, obrigada aí gente. por vocês estarem acompanhando, ativos aí nos comentários, e que nós possamos estar aqui domingo que vem. Aí é quem vai fazer o André? André. Ah, então. Então não vamos perder. Quando eu não estou aqui, eu vejo no vídeo depois, mas vamos ver se Não, a gente não pode deixar de acompanhar, né, Théo? Né? não, Os não, não. estudos estão muito bons, né, gente? Estão muito bons, estão muito bons. Bom, está começando, já deve ter começado aí depois, se vocês quiserem pular de um canal para o outro, né? O pessoal da Mocidade Centelha está aí com um tema muito legal também sobre o que é ciência, com o nosso filósofo, olha só aí, Tiago Barbosa, tá? Tiago Fica a Barros. dica para vocês aí. Depois nós temos falaboa.net. Gente, tem um tema aí às 20 horas no grupo de estudo da família, que muitas famílias estão vivenciando isso agora, tá certo? Com as crianças, né? Entre aspas, saindo da adolescência, elas entrando na adolescência, que é como falar de sexualidade e gênero, com Hum, uma psicóloga, né? A Karina Ocanha. Então, fica o convite também, né? 20 horas, tá, gente? Aqui no canal. E 22 horas, fica todo mundo convite. É uma rotina gostosa, mas daquela que a gente não é mesmo. incomoda, que é o nosso trabalho da vibração. Fica então o convite para todos aí. Tá certo? Certo. Vamos orar então? Sim. Você quer fazer a prece ou eu faço?
Você falou muito, deixa eu descansar o seu um pouquinho. Então, tá. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Joana de Ângeles, a Caibá Schutel, que nós pedimos no início e realmente sentimos as boas vibrações, nos ajudando, nos intuindo para trazermos o conteúdo desse estudo de hoje. Nós agradecemos pelos nossos amigos estarem aqui conosco, nos ajudando na sustentação, nos dando esse apoio, esse carinho, e que possamos, Senhor, aproveitar todo esse conhecimento que desenvolvemos aqui nas nossas vidas. Possamos estar mais conscientes, mais seguros daquilo que nós estamos buscando, que nós estamos construindo na nossa atual existência. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, nos dando um resto de domingo maravilhoso, junto das nossas famílias e acompanhando a programação que nos for possível. Obrigada, Senhor. Fica conosco e abençoe a todos os nossos companheiros. E esses que vão ver, estão conosco, e os que vão ver depois também recebam a nossa vibração de paz, de amor, de tranquilidade nos corações. Graças a Deus que assim possa ser. Graças a Deus. Até a próxima aí, gente. Até, se Deus quiser. Beijão, queridos. Fiquem com Deus. Um abração, Flávio. Obrigada aí pelo apoio.